Olá meus amigos, nessa videoaula vou apresentar de uma maneira bem objetiva quais sejam as finalidades de um processo de avaliação de desempenho. Lembrando, sensibilizando vocês aí a nunca deixarem de considerar que quando nós falamos de avaliar desempenho, nós estamos falando especificamente de considerar, observar, ter ali um diagnóstico de como que nós percebemos de fato as contribuições dos profissionais que estejam atuando aqui na organização, como que de fato sejam percebidas as suas maneiras de realizar os seus trabalhos, as suas tarefas, e até mesmo como que eles se comportam no exercício das suas respectivas funções. Então, é indispensável a gente retomar algumas definições aqui do que é a avaliação de desempenho, Quando eu especifico aqui, a palavra desempenho significa ação, atuação, comportamento, ou seja, como que eu realizo uma tarefa, como que eu atuo ali numa interação com uma equipe de trabalho, como que eu me comporto no exercício da minha função. Quando se avalia o desempenho no trabalho, se conclui por sua adequação ou não, ou seja, aquela pessoa está adequada ou não ao tipo de trabalho, ao tipo de tarefa que ela está se comprometendo a desenvolver em uma determinada organização. Está se lhe atribuindo uma qualificação que pode ser resumida da seguinte maneira: desempenho eficiente ou desempenho eficaz ou ambos. Bom, gosto dessa definição pelo seguinte: é muito comum a gente ver aí os indicadores de uma avaliação de desempenho constituídos pelo triplo E da gestão. Sempre que a gente fala de indicadores de desempenho, eu posso ter lá uma consideração no que seja a minha eficiência, que é exatamente quando nós estamos observando o desenvolvimento das atividades meio, Ou seja, como que a tarefa é realizada no cotidiano, no dia a dia de trabalho. O meu indicador de eficiência é aquilo que me possibilita ter uma condição de determinar, olha, esse profissional aqui, ele tem todo o cuidado de não incorrer em prejuízos na sua maneira de realizar as suas tarefas, Ele tem todo um compromisso de fazer bem feito enquanto o trabalho ainda está sendo realizado. Mas a gente sabe que um trabalho vai ter uma consequência. A maneira como você desempenha as suas tarefas vai ter repercussão para outras pessoas, não diretamente para o público atendido ali pela organização na qual você trabalha, mas até mesmo nessa interação com outros colegas de outros setores, de outros departamentos com os quais nós interagimos no nosso cotidiano ali de trabalho. Então eu também preciso observar os meus indicadores de eficácia. Eficácia é aquilo que de fato eu tenho condição de avaliar, justamente porque eu estou me baseando naquilo que já ficou pronto. Agora que eu já entreguei o resultado do meu trabalho, agora que eu já concluí o que deveria ter sido feito, como que está sendo percebido isso? Atingir o prazo que era estabelecido, era esperado para eu concluir essa determinada tarefa, esse determinado processo? Ou entreguei a quantidade que havia sido estabelecida como uma meta que eu deveria cumprir, que eu deveria atingir, Então, o quão eficaz eu sou no meu trabalho? Eu posso, de uma maneira bem objetiva, realizar toda uma avaliação para identificar esse funcionário é eficiente, é eficaz, esse funcionário é eficiente, mas não é eficaz, esse funcionário não é nem eficiente nem eficaz. E só para concluir, quando a gente fala aí desses indicadores de desempenho, eficiência e eficácia, eles não vão existir isolados. A gente tem a possibilidade também de conjugar os dois. Então, quando eu tenho um trabalho, um profissional que realiza o seu trabalho com eficiência e eficácia, ou seja, ele tem todo o cuidado para desempenhar as suas tarefas enquanto está fazendo um processo, Ele é atento ali no que ele faz, ele é eficiente, não incorre em prejuízos, não tem ali um indevido uso dos recursos que estão disponíveis para ele realizar as suas tarefas. E ele garante o compromisso de entregar os resultados que realmente são esperados dentro do prazo que foi estabelecido para ele, ele também foi eficaz. A gente diz que nós temos aqui um indicador de efetividade, quando eu consigo conjugar as duas condições. Então a gente fala aí do triplo E da gestão, 3 indicadores, 3 Es que eu consigo observar: eficiência, eficácia e efetividade. Eu posso canalizar toda uma avaliação de desempenho focada especificamente nesses 3 indicadores, que são os mais comuns, Mas eu posso incorrer na condição de identificar profissionais que são muito cautelosos com o que fazem, mas não conseguem atingir metas, não conseguem entregar nos prazos estabelecidos, ou seja, são eficientes, mas não são eficazes. Como eu também posso ter alguns contextos de trabalho, ou de equipes, ou até mesmo de um profissional, que acaba trazendo prejuízos, acaba fazendo hora extra, não é eficiente, não é cuidadoso durante a execução das suas tarefas, mas realmente entrega depois aquilo que é esperado
dentro do prazo estabelecido, ou seja, consegue ser eficaz, embora não seja eficiente, né? Então, nem sempre eu vou ter funcionários extremamente efetivos, né? Que tenham efetividade na execução das suas tarefas. Mas eu posso compor aí toda uma orientação de como nós vamos mensurar o desempenho de um profissional, pensando basicamente nesses 3 indicadores. Uma outra definição que eu trago é essa: a gestão do desempenho, quando bem realizada, proporciona aos gestores informações sobre a performance que vem sendo mantida pelos funcionários. Ou seja, a avaliação de desempenho vai ser apenas um instrumento que vai dar o suporte para toda uma gestão do desempenho. Avaliar desempenho é identificar funcionários que realmente estão mais aptos, outros profissionais que precisam de melhores treinamentos, melhores orientações sobre a execução do trabalho ali na organização. Se eu tenho essa avaliação como um instrumento, depois que eu já tenho todo o resultado, né, dessas avaliações, eu tenho uma base para conduzir a gestão mais abrangente de toda a minha equipe, de todos os profissionais que estejam trabalhando ali na minha organização. Então, a avaliação do desempenho pode ser um processo meio para consolidar toda a gestão do desempenho, pensando em toda a estrutura, né, pensando em todo o caráter estratégico de toda uma organização. Também sinaliza o quanto as práticas de gestão de pessoas têm sido adequadas. Se a gente precisa, por exemplo, né, investir mais em treinamentos, em novas capacitações aqui dos nossos profissionais, né? Os resultados alcançados possibilitam o desenvolvimento de ações que contribuam para aprimorar o profissional, né, de cada trabalhador e o aperfeiçoamento do modelo de gestão adotado. Porque se eu incorro no risco de identificar que a maioria dos nossos funcionários não está demonstrando um desempenho tão compatível com as nossas expectativas, logicamente, o problema não estará sobre a forma como os funcionários vêm se comportando no ambiente de trabalho, mas sim o tipo de demanda que é apresentada sobre eles, o tipo de objetivo que é projetado sobre eles, né? Se a gente precisa readequar toda a nossa política de gestão, toda a nossa maneira até mesmo de apresentarmos, determinarmos os objetivos que são esperados aqui dos desempenhos dos profissionais que estão trabalhando com a gente. Uma outra definição: a avaliação de desempenho seria uma metodologia que visa continuamente estabelecer um contrato com os funcionários referente aos resultados desejados para toda a organização, acompanhar os desafios que são propostos, corrigir os rumos. Se a gente está conseguindo identificar que temos falhas, né, a gente não está conseguindo atender ao que é esperado da organização, talvez seja necessário redefinir toda a nossa gestão e, quando necessário, avaliar os resultados conseguidos. Então perceba que todas essas definições apresentam aí a comum consideração de que a avaliação de desempenho ela tem que estar focada especificamente, né, sobre como que o trabalho está sendo desenvolvido. E mais ainda, não discriminando fulano ou fulano, né? Mas pensar que a gente vai avaliar o desempenho de todos os profissionais que estejam trabalhando aqui na nossa organização. Não vou pensar unicamente, né, no feedback individual de cada um, mas eu preciso ter essa atenção. É um processo, é uma técnica que vai ter repercussão para a gestão estratégica de toda a minha organização. Então, por finalidades desse processo, a gente consegue orientar promoções de cargos e salários, quem de fato está mais apto a ser promovido para subir, né, ascender no plano de carreira, contanto que realmente seja interesse daquele funcionário que tenha sido bem avaliado, porque a gente também corre esse risco de um funcionário demonstrar um excelente desempenho em uma determinada avaliação, mas porque ele gosta do cargo que ele está hoje, né? Não é obrigatoriamente que, porque ele foi bem avaliado, que ele tem que ser promovido, porque pode acontecer de um momento que ele é promovido, ele não venha a se sentir devidamente satisfeito, ou então, né, um conceito que existe aí, que nem é tão disseminado nos estudos de gestão de pessoas, mas um conceito que a gente tem desde o ano de 1969, né, que é a síndrome de Peter, quando a gente tem a condição de um profissional que vai ascendendo nos cargos, no plano de carreira, e chega uma hora que ele já não consegue mais ser tão eficiente, tão eficaz, ele já não demonstra um excelente desempenho, ou seja, atingimos o nível de incompetência desse profissional. Então, até mesmo a questão de orientar planos de carreira e sucessão precisa ser muito bem analisado, muito bem articulado ali com os feedbacks, né? O que nós vamos perceber, o que a gente vai ter como um diagnóstico da conclusão do final, do desfecho de cada uma dessas avaliações de desempenho. E até mesmo ter essa condição. Será que realmente aquele funcionário que está sendo bem avaliado, ele quer ascender na carreira ali, né?
Mas, logicamente, uma possibilidade que vai ser inquestionável é oferecer uma gratificação salarial. Se eu preciso valorizar um bom desempenho de um bom profissional que eu tenho ali no meu quadro efetivo da minha organização, eu não posso incorrer no risco desse profissional se sentir desvalorizado e não querer mais continuar trabalhando na minha organização. Hoje, nós temos profissionais que têm esse ponto de vista. Se eu estou vendo que meu trabalho aqui não é reconhecido, né, que eu já não tenho mais condições de me manter satisfeito aqui, mas eu quero continuar crescendo no que eu faço, eu quero ser ainda uma referência, né, na minha área de atuação, então eu vou buscar outros desafios, eu vou buscar trabalhar em outros contextos de trabalho onde talvez eu seja reconhecido, né? Então é indispensável que, como resultado de uma avaliação de desempenho, existe uma possibilidade aí de reconhecer aqueles talentos que nós temos na organização. Senão nós estamos fadados, né, até mesmo a ter um índice de turnover, aqueles profissionais que são excelentes, mas que não ficam na organização. Uma outra finalidade de uma avaliação de desempenho é definir planos de melhoria, ao identificar deficiências, né? Eu não gosto do termo deficiências, mas a gente pode ter aí uma condição de identificar necessidades de melhoria, fica melhor, né? Então, quando eu consigo perceber que alguns funcionários estão ainda demonstrando competências que não dominam, e eu consigo ter isso retratado em uma avaliação de desempenho, é hora de conjugarmos o processo de avaliar desempenhos com a primeira etapa, o primeiro passo de um outro processo que é atribuído aí à área de gestão de pessoas, que é especificamente o processo de treinamento e desenvolvimento. Eu posso perceber claramente que algumas competências são muito requeridas para um bom desempenho aqui na organização, mas alguns profissionais ainda não dominam esses conhecimentos, essas habilidades, essas atitudes. Ainda mais se eu estiver aplicando o modelo da gestão por competências, eu consigo mensurar especificamente, né, o desempenho com base nesses critérios. O que eu consigo perceber que um funcionário conhece do seu trabalho? O que eu consigo ter uma precisão para medir se esse profissional realmente aplica essas habilidades para o exercício das suas tarefas? Qual é o tipo de atitude que é esperada desse profissional? Será que ele realmente está demonstrando esse tipo de atitude? Então eu consigo ter até mesmo os gaps, quando a gente faz esse mapeamento de competências. As competências que são requeridas para o bom desempenho da organização, as competências que os meus funcionários, os meus profissionais que foram avaliados realmente demonstram fazer uso no dia a dia de trabalho. E quando eu identifico gaps, as lacunas entre as competências requeridas e as competências que estão evidenciadas, que realmente são apresentadas pelos nossos profissionais como resultado aqui de toda a minha análise dessa avaliação de desempenho, eu tenho então condição de orientar. Bom, temos competências que estão faltando, então vamos levantar necessidades de novos treinamentos. Quais possam ser os objetivos, quais sejam as competências que ainda possam vir a ser aprimoradas, que possam vir a ser desenvolvidas nos nossos profissionais com novas capacitações, com novas iniciativas de treinamento e desenvolvimento. Então eu posso identificar, né, planos de melhorias, como que nós podemos melhorar performances, identificando aí esses gaps, essas lacunas, competências que nós ainda não demonstramos de fato estarem bem consolidadas aqui na nossa organização. E uma outra finalidade é, logicamente, valorizar os desempenhos que se destacam, os talentos da minha organização, né? Então, se eu tenho aqueles profissionais que são ótimos no que fazem e não deixam a desejar na sua maneira de desenvolver as suas tarefas, né? Eu preciso valorizar esses desempenhos, especialmente porque eles apresentam valores compatíveis com o que é desejado pela organização e estão altamente comprometidos em alcançar os objetivos dessa organização. Estão ali dando o máximo de si, estão comprometidos a fazer com que a organização cresça, que a organização se destaque no seu mercado. E mais ainda, estão realmente preocupados, determinados a serem referências nas suas respectivas áreas de atuação. Mas, logicamente, que para a gente ter essas finalidades básicas, né, de orientar planos de carreira, orientar quais profissionais realmente merecem um aumento de salário ou uma premiação financeira, o que nós podemos ainda trazer como novas capacitações para melhorar as nossas competências, os nossos desempenhos e como valorizar os talentos que nós realmente conseguimos reconhecer na nossa organização, a gente precisa ter uma condição de analisar como que as ações desses profissionais são percebidas basicamente por três públicos. Pelos supervisores que estão ali acompanhando, assumindo a gestão do trabalho feito por esses profissionais que venham a ser avaliados,
pelos pares e colegas que convivem justamente com esses profissionais avaliados, então tem essa observação mais criteriosa, mais fidedigna de como que aqueles profissionais realmente estejam no dia a dia de trabalho, em alguns casos pelos clientes que são atendidos por esses profissionais que realmente reconhecem, né, que a forma como esses profissionais realizam as suas atribuições, as suas tarefas, atendem às suas expectativas, garantindo que são de fato representantes do diferencial competitivo dessa empresa, são de fato provedores de vantagem competitiva para toda a organização na qual trabalham, uma vez que eles estão de fora e de fato têm essa percepção mais objetiva da qualidade do trabalho, do que de fato seja entregue como um valor do trabalho bem feito. Então a gente pode considerar esses três tipos de públicos, os supervisores, pares e colegas e clientes, como potenciais avaliadores. Pessoas que de fato têm uma opinião objetiva, têm uma condição de expressar como que percebem o desempenho daqueles profissionais que venham a ser avaliados. Então a gente pode também não apenas considerar as perspectivas de cada um desses públicos isolados, né? Eu posso fazer uma avaliação de desempenho considerando unicamente o ponto de vista dos supervisores? Posso. Eu posso realizar uma avaliação de desempenho focando apenas na percepção dos pares e colegas? Posso. Posso realizar aqui uma avaliação de desempenho consultando a opinião dos nossos clientes atendidos, conjugando a pesquisa de satisfação dos nossos clientes com o que realmente possa representar informações que revelem quais sejam os desempenhos que são percebidos pelos nossos profissionais, pelo público que é atendido pela nossa organização? Posso. Mas o ideal, né, é que a gente considere diferentes perspectivas, né, para ter um desempenho geral da organização. Então, se a gente conjugar os três pontos de vista, eu vou ter uma abordagem mais abrangente, eu vou ter essa condição de ter uma riqueza de informações, o que de fato, né, é determinante para a nossa organização, o que de fato eu preciso priorizar aqui no nosso modelo de gestão, como que de fato eu consigo identificar quais profissionais representam um talento diferencial de toda a minha empresa, de toda a minha organização, né? Então, atente-se a isso. Quanto mais perspectivas nós tivermos para avaliar desempenhos de um profissional, maior riqueza de detalhes, mais detalhado nós teremos aí um diagnóstico, né? E mais certeiras serão as informações que servirão de feedback para aquele profissional que foi avaliado. Então, se eu vou definir pela escolha de um desses públicos ou pela combinação de todos os possíveis públicos, isso vai revelar, né, o modo como a avaliação de desempenho será conduzida, que implica, logicamente, na escolha coerente, né, do método de avaliação de desempenho. E nós sabemos que existem diferentes métodos, que é exatamente como que eu vou processar essa coleta de percepções, essa coleta de análise de avaliadores, para trazer as informações mais precisas ali para um profissional que tenha o seu desempenho devidamente avaliado, né? Mas perceba que para atingir aquelas finalidades de contribuição estratégica da avaliação de desempenho, eu preciso saber muito bem, né, como escolher o público que tem a percepção mais criteriosa dos desempenhos dos profissionais que trabalham aqui nessa nossa organização e como que eu posso escolher o método mais coerente ao tipo de trabalho que é conduzido na nossa organização. Somente assim a avaliação de desempenho vai, de fato, ser reconhecida e identificada ali como apropriada para trazer informações estratégicas para toda uma organização, principalmente porque a gente tem essa ideia básica de que os profissionais que têm um desempenho mais compatível com as estratégias da organização são aqueles profissionais que realmente representam fontes de vantagem competitiva para todo o negócio. São os profissionais que nós não podemos perder. Muito obrigado pela atenção e muito obrigado por assistir aqui esse meu vídeo.